Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Todos os dias nós ouvimos os noticiários e sempre nos entristecemos com notícias de homicídios e assim por diante. Mas hoje, de forma muito especial, meu coração está muito triste com a morte daqueles dois policiais que eu nem sei quem são. De forma tão banal, perderam as suas vidas e nós precisamos, como igreja, orar por seus familiares, por toda a corporação, por todos aqueles que, de alguma forma, doam a sua vida, em proteção às nossas vidas. E aqui eu não estou entrando, irmão, no mérito, se eu sou a favor ou contra, se eu gosto, se eu não gosto, não é isso. É uma vida e a gente precisa orar por essas famílias. E nós temos vivido realmente uma sociedade que tem nos deixado sempre alerta, sempre em situação de muita angústia. A gente nunca sabe quando será a nossa vez e, enfim, estamos muito vulneráveis. Essa é bem da verdade. Que Deus tenha misericórdia dessas famílias, que Deus tenha misericórdia de nós. Meus amados, nós estamos hoje caminhando para o final da nossa série, ou melhor, a segunda temporada da série, pastor Léo? Segunda temporada. Então, hoje, nós estamos encerrando essa segunda temporada da série Escolhas. Então, até aqui nós já vimos, durante esta segunda temporada, nós aprendemos com Raabe que as escolhas certas, elas podem mudar a nossa história, inclusive os estigmas que muitas vezes nós temos. E assim como ela, nós estamos a uma decisão de distância de transformar a nossa vida para sempre. Nós aprendemos com Ruth que escolher ser leal à vontade de Deus nos trará prosperidade. Então nós vimos isso, que o nosso Deus, Ele sempre nos dará a chance de crescermos um pouco mais. Na última mensagem, na semana retrasada, nós aprendemos com a mulher samaritana que escolher dizer a verdade nos leva ao perdão e à restauração. E aí eu contei algumas histórias e mostrei que quando nós enveredamos pela verdade, seja o que for, o preço que for preciso ser pago, com certeza nós estaremos a vida restaurada, casamento restaurado, família restaurada, a vida, tudo porque nós resolvemos dizer a verdade. Bem, então eu deixei intencionalmente, para finalizar a nossa segunda temporada, uma mulher muito preciosa na palavra do Senhor. Talvez a mulher que a gente deva olhar com mais cuidado, com mais carinho, e a gente precisa aprender muito com ela. Então, hoje nós vamos aprender sobre as escolhas que Maria, a mãe de Jesus, fez. Na sequência cronológica dos fatos, Maria ela recebeu a visita do anjo Gabriel. Isso está lá em Lucas capítulo 1, você já pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Então, na sequência histórica, cronológica dos fatos, Maria recebe a visita do anjo Gabriel, e ela é informada de que foi escolhida, e logo depois ela foi então visitar a família sacerdotal de Zacarias e Isabel, e assim ela foi visitar ali seus parentes. Maria ela vem de uma linhagem de Davi. Então Isabel ela ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Capítulo 1, versículo 41, versículo 42. Então aqui, o que acontece? Ela é informada, e logo depois ela vai até a casa de Isabel. Lá Isabel também está grávida, são 2 milagres aqui. E quando ela então fica possuída pelo Espírito Santo, ela exclama em alta voz, dizendo: bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aí agora nós vamos um pouquinho mais para frente, no versículo 46, e nós vamos ler do versículo 46 ao versículo 50. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Quero convidar você agora, mais uma vez, fechar os olhos, e nós vamos orar, pedindo sabedoria ao Senhor,
para a reflexão da sua palavra. Pai, nós colocamos diante do teu altar os nossos corações, as nossas vidas. Te agradecemos pela revelação da tua palavra aos nossos corações. E que nessa noite, ó Deus, nós possamos também, como Isabel, ser cheios, Senhor, do teu Santo Espírito. Ó Deus, assim como Maria, nos ensina a fazer as escolhas que a tua serva fez. Que nessa noite, ó Senhor, a tua palavra, ela encontre nos nossos corações um lugar, Senhor, para habitar, um lugar, Senhor, para germinar e frutificar. Ó Deus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Após Jesus ser levado às alturas, nós agora já estamos em Atos, porque aí Maria recebe a notícia, confirma com Isabel, ela louva ao Senhor, ela adora ao Senhor, e aí Jesus nasce, tem toda a trajetória de Jesus, e Jesus morre, ele ressuscita, e ele sobe aos céus. E aí agora nós chegamos em Atos, nós vamos dar um salto de Lucas, vamos pular em um livro, e vamos para Atos, no capítulo 1, no versículo 9, e aí nós temos esse momento em que os discípulos estão se despedindo de Jesus. Então os apóstolos ali, estavam com Jesus, eles deixaram o Monte das Oliveiras, eles voltaram para Jerusalém, e aí agora a gente chega no versículo 14 de Atos 1. Nesse texto, há algo muito precioso nele, que nessa noite nós também vamos refletir nesse texto. Quando eles desceram, eles foram para a casa de alguém, ficaram no sobrado, e ali então eles resolveram, eles concordaram em ficar ali, unidos em oração, incluindo as mulheres. Também estavam ali a mãe de Jesus, Maria, e os irmãos dele, os irmãos de Jesus. Pois bem, ao longo dessa série, nós falamos que as nossas escolhas, elas vão nos definir. Ela define quem somos, o que fazemos, ela define tudo, são as nossas escolhas. Como eu falei com Raabe, nós estamos a um passo de fazer uma escolha, logo nós estamos a um passo de mudar a nossa vida. Assistindo o vídeo do assassinato de hoje de manhã, se espalhou pelas redes, eu fiquei me perguntando, e se aquele policial naquele momento tivesse escolhido não falar com aquele homem naquele momento? As nossas escolhas definem o nosso futuro, não tem jeito. Só que, nesse caso em especial, no caso de Maria, há algo a ser observado, pois ela não fez a escolha, a primeira escolha foi de Deus, Ele a escolheu, Ele olhou para Maria, e aí Ele deu a ela então a graça de ser a mãe de Jesus. O interessante é que Maria não foi escolhida para ser mãe do Salvador por suas virtudes, não foi. Haviam naquela época tantas outras mulheres quanto Maria, uma mulher simples, temente a Deus, da mesma linhagem, e que, enfim, Deus olhou, deu graça e a escolheu. Ela não foi escolhida pelas virtudes, ela tinha inclusive consciência disso, porque a ênfase da mensagem do anjo não está em Maria, mas está na criança. Logo, o filho seria grande, e não ela, que seria maior do que o próprio filho. O nome da criança resumia o propósito, inclusive, do seu nascimento. A gente pode ver isso em Mateus, capítulo 1, enfim, não precisa abrir agora. O fato é que, após ela ser agraciada com esta escolha, o coração dela sim fez uma escolha. E aí uma escolha linda, que é a escolha que nós vamos aprender nessa noite. Maria, tal qual Maria, nós também devemos escolher glorificar a Deus, o adorando em espírito e em verdade. É essa a nossa escolha. Todos os dias, o nosso coração precisa estar inclinado em adorar a Deus, em glorificar o nome do nosso Deus. A propósito, esse foi o principal propósito para o qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus. Nós fomos criados pelo Senhor para glorificá-lo, para o exaltar, para o adorar em espírito e em verdade. E aí a primeira lição que nós temos então com Maria é que para isso acontecer, para que essa glorificação aconteça, para que essa adoração se desenvolva, nós devemos, assim como ela, estar disponível para adoração. Ora, Maria podia ter dito o seguinte: não, Senhor, mas eu
Não, eu sou uma menina simples, eu sou muito jovem, eu já estou noiva. E como é que vai ser isso? E o que é que as pessoas vão pensar? Não. Maria simplesmente se colocou à disposição. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso mostra, inclusive, que Maria conhecia toda a palavra do Senhor que antes havia sido profetizada. Ela diz: há de se cumprir em mim a tua palavra, a palavra que já foi dita. Meus irmãos, a adoração ela começa na disposição do coração, no meu e no seu, de obedecer à vontade do Senhor. Portanto, escolha estar disponível, escolha obedecer, obedeça ao Senhor, à vontade, ao chamado que Ele tem. E a minha pergunta para você então é: a sua vida de adoração reflete disposição para servir? Será? Lá no quartel não tem esse negócio de ter disposição não, né? O cara serve ou não serve, não é assim? Porque é uma ordem, ele tem que servir. Mas na igreja, o nosso coração precisa estar inclinado à escolha da disponibilidade. E no reino de Deus eu acho isso fantástico. Maria, ela abriu mão da reputação dela, ela abriu mão da sua vida, ela abriu mão do seu ventre, ela abriu mão dos seus sonhos, ela se colocou completamente, totalmente disponível a Deus. Quantos homens de Deus, quantas mulheres, nós já ouvimos testemunhos de pessoas que abriram mão dos seus sonhos para estarem completamente disponíveis para o reino de Deus. Pessoas que são abundantemente abençoadas porque elas tiveram esse coração disponível, esse coração inclinado a obedecer. O quanto escolhemos estar disponíveis para Deus? Qual é o tanto que nós estamos escolhendo para isso? Quando nós fazemos o seminário de descoberta, aqui na nossa igreja, o seminário do perfil de servo, no final nós entregamos uma ficha para a pessoa, e ali ele então vai preenchendo aquela ficha, depois que ele já descobriu qual é a sua paixão, seus dons espirituais, qual é o seu estilo pessoal. Com isso nós traçamos o perfil de servo da pessoa. Ele recebe uma ficha, e lá tem assim, a sua disponibilidade para servir no reino. E aí tem um tempo. Você sabe de uma coisa, querido? Eu fico preocupado quando eu vejo assim, indisponível. Não é possível. Não é possível que o nosso coração não tenha disponibilidade para servir ao Senhor, para adorar o Senhor, para glorificar a Deus através da nossa vida. Maria adorou o Senhor através da sua própria vida. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Será que nós temos essa coragem? Se o Senhor nos chamar, se o Senhor apresentar a Ele um plano para nós, será que nós apenas faremos como Maria? Que se cumpra em mim, Senhor, a tua palavra? Ou será que nós vamos trazer ao Senhor uma série de indagações, perguntas, e nós vamos apresentar um plano de ação para o Senhor? Senhor, eu só saio daqui com esse plano de ação pronto, e etc, etc. E aí a gente vai colocando os muitos porquês e as questões que nós vamos levantando meramente humanas. Mais do que meras palavras, irmãos, atitudes ou ações religiosas. O que Deus mais anseia é por um relacionamento íntimo, verdadeiro, profundo, entre Ele e nós, os seus filhos. Um relacionamento que vai glorificar o seu nome. Um relacionamento de pura consciência da adoração. Não apenas a adoração no templo, mas a que a vida seja um culto em cada um de nós, a cada momento da nossa vida. Possamos o adorar em espírito e em verdade. Em todos os lugares, com todas as pessoas. Nós temos a oportunidade de adorar o Senhor, de glorificar ao nosso Deus, até mesmo no nosso ambiente de trabalho, até mesmo no casamento, até mesmo na igreja. Aqui não é o único lugar. Inclusive, esse foi um ponto que eu não toquei nele, sobre a mulher samaritana, que Jesus ensinou isso àquela mulher, sobre adoração,
de que não se restringiria, a adoração não se restringiria ao templo, porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ei, o Senhor está buscando em nós adoradores verdadeiros. Ele não quer adorações de lábios, Ele quer a adoração que venha da alma, porque a adoração que sai da alma são a adoração de verdadeiros adoradores, que adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Assim como Maria, a adoração vai exigir de nós o completo desprendimento das coisas, dos status, ou mesmo das circunstâncias que enchem até os nossos corações, pois ninguém vai adorar o Senhor verdadeiramente com o seu coração cheio de orgulho, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de desprezo, cheio de si mesmo, porque é necessário que a gente esvazie, para que o Espírito Santo possa nos encher cada vez mais. É necessário que a gente diminua para que o Senhor cresça em nós. É preciso se esvaziar para adorar. A segunda lição que nós aprendemos com essa mulher é que nós devemos escolher a adoração como estilo de vida. E disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Irmão, só esse texto aqui, se eu fosse o pastor Marcos, eu ia transformar numa série de 10 sermões, só nesse versículo. Ele é muito rico. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Maria, quando foi escolhida para conceber Jesus, ela se colocou nessa condição de adoradora. Agora eu sou a mãe de Jesus. Não, pelo contrário, ela não saiu espalhando. Eu imagino que se ela tivesse um Instagram naquela época, ela até bloqueasse o seu Instagram para não correr a tentação de publicar algum story sobre a sua gravidez, a fim de que as pessoas não perguntassem: mas como, já engravidou, você apenas é noiva? Enfim, aquela mulher, ela não buscou os holofotes, ela buscou a situação, o lugar da adoração. No livro Uma Vida com Propósito, Rick Warren, muito preciso, ele nos ensina que a adoração, irmãos, é conhecer e retribuir o amor de Deus. Adoração é conhecer e retribuir o amor de Deus. Este é o primeiro e maior dos propósitos da sua vida. Foi isso que Maria fez. Ela conheceu e retribuiu esse amor. O problema, irmãos, é que a adoração não é muito bem compreendida nos dias de hoje, sabe? E para você entender um pouco daquilo que eu tenho para te dizer, em poucas palavras, nós vamos para Romanos 12, 1. E o texto diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse é o quê? O vosso culto racional. É disso que se trata a adoração. É escolher ser um adorador pelas misericórdias de Deus. É por elas, não é por nós. Aí sim é que nós nos apresentaremos ao Senhor. Nós vamos apresentar esse culto. O verdadeiro adorador, deixa eu dar uma olhada nele, é aquele que na hora do louvor, levanta a mão, fecha o olho, às vezes até chora. Não, querido, não é necessariamente esse estereótipo de adorador. O adorador é aquele que apresenta ao Senhor o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E aqui não está dizendo que é no templo. E no versículo 2, Paulo vai dizer assim: ei, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O verdadeiro adorador, ele transforma o ambiente onde ele está. O verdadeiro adorador, ele adora o Senhor no templo e fora do templo, como diz o pastor Léo. Mas é uma escolha. É uma escolha ter um estilo de vida de adoração. É ter um estilo que glorifique a Deus. Bill Hybels escreve um livro com o título: Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você? Quando você não precisa mostrar nada para ninguém,
Quando você não precisa mostrar o seu status profissional, o seu status quo de inteligência, quando você não precisa mostrar, provar nada para ninguém. Quem é você quando ninguém está olhando? Na sua essência, no seu caráter. Diga aí para você mesmo. É sobre isso que Paulo vai falar em Romanos e que Maria nos ensina quando ela escolhe ser essa adoradora, em rendição total, sem condições, sem perguntas, sem pedidos, sem prova. Ela simplesmente se rende diante da graça, ela se rende diante dessa adoração, ela se rende diante do adorador. Deus não está procurando adoração, irmãos, mas Ele procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É uma prática, irmão, que precisa estar enraizada em nós, é uma prática que precisa ser de vida diária de adoração, porque uma coisa ela não vai estar dissociada da outra, a prática jamais vai estar dissociada da pessoa, do adorador. É necessário escolher ser esse verdadeiro adorador, pois se a vida, irmão, não estiver certa com Deus, o culto será uma ofensa a Ele. Parece pesado, né? Mas é o que está na Bíblia. Lembram de Caim? Foi rejeitado por Deus antes mesmo dele entregar a sua oferta, porque o coração do adorador não estava na adoração. Provérbios 15:8 vai dizer: o Senhor não suporta quem faz pose de piedoso, mas tem prazer nas orações genuínas. Uau! Escolha, irmão, ser um verdadeiro adorador. Ainda que pecadores, que nós somos, se arrependa, se coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu não sou digno de estar na Tua presença. Reconheça. A terceira e última lição que nós aprendemos com Maria é que ela escolheu ser uma discípula de Jesus. O texto diz assim lá em Atos 1,14: e concordaram em permanecer todos ali unidos em oração, incluindo as mulheres, e também estava ali Maria, a mãe de Jesus. Maria estava numa condição ali, não era assim: eu estou aqui porque eu sou a mãe de Jesus, dá licença. Ou, rapaz, não vamos trazer não, porque ela vai chorar muito, vai atrapalhar a nossa reunião de oração. Deixa ela de fora, deixa. Também não. Todos olharam para aquela mulher enquanto uma discípula de Jesus. Ela se colocou nessa condição, reconhecendo em seu Filho o único caminho para a sua salvação. Quando ela disse lá no texto anterior: o meu Salvador. Eu posso, e aí é uma interpretação minha, tá? Eu posso pensar que, de fato, Maria se despertou para seguir realmente Jesus, enquanto o seu Salvador, após a sua morte, após a sua ressurreição. Sabe aquele sentimento de mãe? Isso eu sei quem é esse menino, eu vi esse menino crescer. Eu sei quem é esse menino. Eu vi em quantas mangueiras ele subiu. Eu vi o quanto ele deu trabalho para o pai dele. Eu vi. Aí mãe fica com aquele sentimento de mãe, né? Mas quando ela vê que realmente o filho morreu, ressuscitou e subiu ao céu, disse: de fato. Claro que ela nunca duvidou. Isso é só apenas um devaneio meu, tá? Como eu disse aqui no começo do meu devaneio. Mas nesse momento da história, irmãos, da igreja cristã, a mãe de Jesus, ela está junta com os demais cristãos. Ela não se colocou, sabe, numa situação superior, nem numa situação inferior. Ela sabia quem era, sim, o seu filho e onde ele estava naquele momento. Ela nunca teve dúvida, desde a hora em que ela recebeu a visita de Gabriel. Em todos os momentos, lembra da boda de Caná? Ela não tinha dúvida nenhuma de quem era Jesus. Mas, mais do que isso, ela também não tinha dúvida do papel dela. E ela se torna, então, uma discípula de Jesus. Ela escolhe adorar o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Só vai adorar a Deus quem é discípulo, viu? Só vai adorar a Deus quem é discípulo. Pastor, eu sou crente. Não, a pergunta é: você é discípulo de Jesus? Eu ouvi, eu não sei se os outros pastores ou alguém aqui na igreja já ouviu essa expressão, mas quando eu era criança eu ouvi uma expressão que dizia assim: até o diabo é crente. Já ouviu essa expressão?
A grande questão, meu irmão, é assim, ó. Tem que ser discípulo de Jesus para poder o adorar em espírito e em verdade. É uma escolha intencional. É uma escolha intencional. E Maria se colocou nessa escolha de ser uma discípula, que também aguardava ali, juntamente com os demais, o derramamento do Espírito Santo, que nós vamos ver logo em seguida no livro de Atos. Mas assim como Maria, inclusive seus irmãos, né, os irmãos de Jesus, posteriormente também se apresentavam como servo do Senhor, e não como irmão de Jesus, como se estivesse requerendo alguma posição de destaque entre os demais cristãos. Toda a família se rendeu e se colocou na situação de servo. E a pergunta para nós é: e nós? Temos escolhido ser verdadeiros discípulos de Cristo que o adorem em espírito e em verdade? A adoração, para ser um ato contínuo, precisa ser um reflexo da vida do discípulo. Por isso que temos também que escolher ser um discípulo. Porque enquanto discípulos de Cristo, nós temos que andar e viver de acordo com a vontade do Pai, com a vontade do Senhor, tornando-nos semelhantes a Ele cada vez mais, passo a passo. Deus deseja, irmãos, que cresçamos em tudo como Cristo cresceu, para que nós possamos ser a imagem e a semelhança dEle. Portanto, se permita ao processo de amadurecimento. Para você se tornar um discípulo de Jesus, irmão, você tem que encarar uma jornada de crescimento. Essa jornada, irmão, vai exigir de você que você dê passos de fé na sua caminhada cristã. Por exemplo, vir à escola bíblica dominical. Pastor, o que é que isso tem a ver? Porque na escola bíblica você vai fortalecer o estudo da palavra. Você precisa frequentar um pequeno grupo, porque ali você vai estreitar laços de pessoas que vão andar com você, que vão orar com você. Você precisa servir na igreja. Você precisa proclamar o Evangelho, falar de Jesus para alguém. Você precisa frequentar os cultos, não é só frequentar os cultos. O amadurecimento também não são só essas ações de igreja, é a tua vida de devocional. A vida do discípulo exige uma renúncia diária, de tempo, de entrega. E não vai acontecer da noite para o dia, não é num botão que nós vamos apertar. É um processo, é um chamado, é um processo que nós vamos viver, que nós chamamos de discipulado. E isso, irmão, sabe quanto tempo vai durar? A vida toda. A vida toda. Vixe, pastor. Irmãos, é uma jornada. É todo dia. Todo dia. Todo dia. O processo de adoração, irmãos, começa no derramamento da graça de Deus em nós, através da presença do Espírito Santo. De acordo com C.S. Lewis, a graça de Deus é um conceito peculiar do cristianismo, e nenhuma outra tradição religiosa tem qualquer equivalência à ideia de um Deus gracioso. A compreensão da graça de Deus é, portanto, vital para a experiência e a vivência da adoração cristã. A graça de Deus, irmãos, precede a adoração, e a adoração gera a obediência. É o que nós vimos hoje com Maria, uma mulher que se lançou a uma jornada, abrindo mão de si mesma, para se tornar a mãe do Salvador, mas depois ela entende que ela também precisava dele enquanto Salvador. Sem sombra de dúvidas, o que mais me impressiona em Maria é a sua adoração ao Senhor, motivada pela sua fé, motivada pela sua obediência. Aqui está, irmãos, uma mulher comum, aberta e franca com o Senhor, íntegra e pronta para servir. Ela não tinha nenhum superpoder, nunca teve, mas ela foi agraciada. O anjo chamou Maria de favorecida, de agraciada. Mas quer saber? No seu canto, logo em seguida, ela preferiu um termo muito mais humilde, e ela mesma se colocou na condição de serva.
Não serva de Gabriel, não serva de José, ou de qualquer outro homem, mas do próprio Senhor, do seu Filho, o Salvador do mundo. Essa é a atitude de adoração que nós precisamos, para que a gente possa conectar o Senhor, conectar o céu, fazer uma escolha de adoração diária, para que os propósitos de Deus se realizem em nós, e não os nossos propósitos, e não as nossas vontades. Maria sempre soube do papel que ela iria desempenhar com discrição, e jamais buscou ocupar um lugar central na vida ou no ministério de Jesus. Assim como ela, que eu e você possamos escolher adorar o Salvador em espírito e em verdade. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Pai, nós te damos graças, porque Tu és bendito, Senhor, porque Tu és um Deus que nos ama de forma linda e extraordinária, única, de forma precisa, cirúrgica. Tu enviaste o Teu Filho, através de uma mulher comum, serva, que escolheu te obedecer, que escolheu ser sua discípula, que escolheu te adorar, Senhor. E que o coração desta mulher possa também ser o meu coração. Que nessa noite, ó Deus, os nossos corações possam escolher, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Queremos, ó Deus, nessa noite, magnificar o Teu nome, Senhor. Declarar que o Teu nome está acima de todos os nomes. E dizer, Senhor, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Glórias nós te damos, Pai, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém.